pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Valéria Guimarães e eu sou especialista em Direito Previdenciário e professora aqui na pós-graduação de Direito Previdenciário do Legale, com muito orgulho. Eu tô vindo aqui hoje para trazer umas dicas práticas para vocês, tá? Umas dicas bem peculiares, casos assim importantíssimos para serem levados em consideração quando da possibilidade do falecimento de um beneficiário de um BPC-Loas, por exemplo, tá? Mas antes da gente adentrar essa questão específica, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre a advocacia previdenciária e os requisitos aí básicos do BPC-Loas, tá bom? Bom, em relação à advocacia previdenciária, a gente sabe que é muito importante que essa advocacia previdenciária ela seja cada vez mais humanizada. Por que eu estou falando isso? É que a gente tem que ter a noção de que quando você está lidando com um segurado, ou com um dependente dele, ou com um beneficiário do BPC-Loas, por exemplo, que a gente vai falar aqui, você está lidando, na maioria das vezes, com pessoas que realmente precisam. Você está lidando com direitos sociais. Então, quanto mais humanizada for a sua advocacia, melhor ainda, né? Quanto mais humanizada for a sua atuação, melhor para você e melhor ainda para o seu segurado, para o seu dependente, para o seu beneficiário. Então, vamos lá, Valéria. Antes de eu trazer as peculiaridades, como eu falei, eu vou falar aqui sobre os requisitos básicos do BPC-Loas. O que é o BPC-Loas? BPC-Loas é um benefício assistencial, tá? Ou seja, ele não requer contribuições para ser deferido, mas em contrapartida, ele requer certos requisitos, né, para esse deferimento. Então vamos lá. Ele pode ser concedido para o idoso ou para o deficiente, certo? E o idoso? O que o idoso precisa comprovar para ter direito a esse benefício assistencial? O idoso ele precisa ter pelo menos 65 anos de idade, tá? Além disso, ele precisa comprovar a hipossuficiência econômica. Ou seja, ele precisa comprovar que ele é baixa renda. A renda per capita dele não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Claro aí que com algumas exceções trazidas por novas legislações pós-reforma, né? Mas na regra geral é isso. E além disso, ele precisa ter o cadastro no CadÚnico. E quando ele tem esse cadastro no CadÚnico, nós como profissionais, a gente precisa cuidar para que esse cadastro ele não esteja divergente do que vai constar no requerimento na esfera administrativa desse benefício, o benefício assistencial, o BPC-Loas, né? É muito importante que haja consonância entre o que foi falado na hora de se fazer o cadastro no CadÚnico e o que é falado no requerimento também na hora de requerer esse benefício. E o deficiente? O deficiente da mesma forma. Ele precisa comprovar a deficiência e precisa comprovar também, igualmente, a hipossuficiência econômica. E, além disso, também precisa ter o cadastro lá no CadÚnico, certo? De um modo geral, essas seriam aí os principais requisitos para a concessão do BPC-Loas. Uma outra questão que também já é do nosso conhecimento e que é muito comum de se ouvir, é que o BPC-Loas, ele não dá ensejo à pensão por morte, certo? Sim, ele não dá ensejo à pensão por morte. É um benefício que não requer contribuição, porque é um benefício da assistência social na tríade da Seguridade Social, saúde, assistência social e previdência, ele está incluso na assistência social. E o que é contributivo aí é a previdência. Saúde e assistência social não são contributivos. Ok, tudo bem. Mas essa afirmação eu posso fazer o tempo inteiro, em qualquer situação? Pois é, gente. Aí é que entram as dicas que eu trouxe para vocês.
sobre aquelas peculiaridades que eu acho importante da gente tratar, da gente levar em consideração, tá? Bom, se o dependente do beneficiário, ele te procura pós-falecimento desse beneficiário aí do BPC-Loas, ele te procura, que é muito comum, ele te procura para saber se ele vai ter direito à pensão por morte ou não. Você já prontamente vai responder, com base no que você vem aprendendo, que ele não vai ter direito à pensão por morte. Mas aí é que está o problema. Aí é que entra a advocacia humanizada que eu falei lá no início. Porque você pode estar respondendo errado se você não fizer. Se você não tratar aquele caso como um caso concreto único e específico e não fizer uma análise pormenorizada, uma análise minuciosa do caso concreto do beneficiário. Por que, Valéria, que você está falando isso? Eu vou trazer aqui para vocês duas hipóteses em que de fato é possível que quem esteja recebendo BPC-Loas ao falecer deixe pensão por morte para os dependentes. Nossa, como assim? Nunca ouvi falar nisso. Pois é. Vamos lá então. Qual é o primeiro caso? Gente, a gente sabe que o INSS, ele tem como princípio, né, os beneficiários, os dependentes, os segurados, eles têm o direito de ter deferido o melhor benefício para eles. Mas nem sempre é assim que funciona, né? Pode muito bem acontecer, como a gente vê várias vezes acontecendo, do beneficiário do BPC-Loas procurar o INSS para ter o BPC-Loas, sendo que na verdade ele já tinha direito a uma aposentadoria. Ele já tinha de alguma forma alcançado os requisitos para aquela aposentadoria, mas ele não sabia. Por falta de informação, ele foi lá e pediu o BPC-Loas. Acontece muito. E o INSS, qual seria o papel dele? Seria analisar a situação como um todo e deferir o melhor benefício, e não o que o beneficiário pede. Muitas vezes, o que o INSS faz? Infelizmente, não analisa o caso como um todo e defere o BPC-Loas, sendo que ele tinha direito à aposentadoria. E assim acontece. Ele tem o benefício assistencial deferido, fica inclusive muito feliz por conta da situação financeira e tudo mais, e vai levando essa situação à frente. Quando do falecimento desse beneficiário, os dependentes te procuram. E aí, se você responder sem analisar o caso concreto, você vai estar retirando o direito desses dependentes. Por quê? Em caso de erros do INSS, se você conseguir comprovar este erro, é possível sim que esse BPC, que não deveria ser BPC, deveria desde o início ter sido uma aposentadoria, dê ensejo a uma pensão por morte. Por quê, gente? Porque os dependentes não podem arcar com erros da autarquia. Então, imaginem a importância dessa análise, desse caso concreto. Quando, então, um dependente de um beneficiário de BPC-Loas te procurar para saber se aquilo vai dar ensejo ou não, vai gerar ou não uma pensão por morte, antes de responder, analise a documentação. Procura ver o CNIS desse falecido. Procura ver se ele não tinha contribuições, se ele não tinha idade, se não era o caso de uma hipótese de aposentadoria por idade, se ele já não tinha ali a carência necessária na época em que ele requereu o BPC. Porque se ele tivesse, gente, ainda que ela não tenha sido concedida, há a possibilidade da gente conseguir fazer com que essa pensão por morte seja gerada sim para os dependentes. Mas é claro que isso precisa ficar comprovado, esse erro do INSS precisa ficar comprovado. Então, existe uma luz no fim do túnel para esses dependentes. E a gente não pode simplesmente responder assim, sem analisar o caso concreto. E aí, mais uma vez, eu repiso a importância de uma advocacia previdenciária humanizada, absolutamente, fundamentalmente humanizada, para que a gente possa dar exatamente aquilo
a que se tem direito, seja o dependente, seja o beneficiário, seja o segurado, ok? Essa é a primeira hipótese, que a gente precisa, ó, abrir o olho e perceber a importância. E a segunda hipótese, Valéria? Gente, a segunda hipótese, eu não sei se vocês sabem, mas existe uma portaria interministerial, que é a portaria 3 de 2018, tá? Essa portaria, lá no artigo 29 dela, ela fala que é possível sim que o beneficiário de BPC-Loas, ele contribua como segurado facultativo. Olha que interessante. Concomitantemente ao recebimento do benefício, tá? Ele pode contribuir como segurado facultativo. E por que que isso é tão importante, Valéria? Por quê, gente? Porque se ele passar a contribuir como segurado facultativo, ele detém a qualidade de segurado. Então, veja, se ele detém a qualidade de segurado, mesmo sendo beneficiário do BPC-Loas, quando do seu falecimento, os dependentes dele terão direito à pensão por morte, sim. Então, vejam, claro que não é o BPC-Loas que deu ensejo à pensão por morte, né? Na verdade, foi o ato de contribuir como segurado facultativo. Mas é que muitas vezes isso se confunde. Muitas vezes os dependentes nem sabem que ele contribuía como segurado facultativo. E aí, quando eles forem procurar um advogado para verificar a situação, se você responder ali sem analisar o caso concreto, mas ele recebia BPC-Loas, então eu nem vou olhar, na verdade. Porque para que eu vou olhar? Se eu já sei que o BPC-Loas não dá ensejo à pensão por morte. Mas existem essas particularidades que podem não ser conhecidas pelos dependentes. E aí cabe a nós, advogados, ficarmos de olho para que a gente possa trazer à tona esse direito de gerar uma pensão por morte para os dependentes, né? Então, olha que legal. Não necessariamente porque é um beneficiário, né, que do LOAS, ele nunca vai poder ter uma pensão, nunca vai poder gerar uma pensão por morte para os dependentes. Dependendo, ele pode sim. Inclusive, cabe a nós instruir essas pessoas para que elas possam contribuir como seguradas facultativas. Muita gente, né, a gente sabe, a gente que lida com segurado todo dia, com beneficiário todo dia, a gente sabe que eles não têm esse conhecimento. Se não for ali, a gente pegar pelo braço, explicar como é que funciona, vai lá, contribui e tal, é importante, mostrar por que é importante também, isso não vai acontecer. Mas muitas vezes, eu quero chamar a atenção aqui, na verdade, é para o caso concreto, né? A gente se preocupar, ter uma advocacia humanizada, não ser algo técnico demais, porque senão você se liga muito só em letra de lei. E aí você não leva uma advocacia humanizada, você não leva um serviço humanizado para aquele teu cliente. E aí entra o perigo, né? Dos dependentes, nesse caso aqui que eu estou trazendo para vocês, simplesmente não terem direito a essa pensão por morte, por desconhecimento. Desculpem. Tanto do advogado quanto dos dependentes, que também, enfim, não sabiam daquilo. Então, olha, 2 casos que a gente pode trazer no que tange aí ao BPC-Loas, né? 2 casos, duas situações de casos concretos em que a gente precisa realmente dar uma atenção maior para garantir o direito a gerar uma pensão por morte para esses dependentes, tá, gente? E aí eu volto a falar, né, aqui no exemplo sobre o BPC-Loas, mas a gente tem que ter esse olhar atento para tudo, para tudo. E por isso a importância da advocacia humanizada, né? Porque aí, como eu falei, você não trata aquele caso como qualquer caso, como um caso normal, comum. Você trata aquele caso como a vida de seres humanos que estão ali precisando de uma subsistência, né? A gente que trabalha com direito previdenciário, a gente trabalha com direitos sociais. Então, muitas vezes, né, a gente está ali contribuindo para dar ou retirar o alimento daquelas pessoas. São pessoas necessitadas, muitas vezes,
baixa renda, né? E cabe a nós ter esse cuidado, conhecer essas peculiaridades, esses pormenores e tomar bastante cuidado na hora de dar aquelas respostas prontas que a gente estuda, né? Que a gente tem certeza que é aquilo, mas que existem aí as exceções. Por isso que o advogado previdenciarista, ele tem que conhecer sim a legislação, que a gente sabe que não é simples, não é fácil, né? Regras de transição nem se fala, então a gente precisa criar uma linha do tempo, a gente precisa entender a importância do princípio tempus regitiatum, né? Saber que naquele momento era aquela lei que estava vigente, portanto é ela que vale, isso é muito importante. Mas a gente também precisa saber a importância da regra do melhor benefício, tá? Porque essa regra do melhor benefício é ela que permeia todas essas peculiaridades que eu trouxe aqui. Principalmente o primeiro caso, quando eu falei que foi um erro do INSS. O INSS já deveria, né, ter se atentado para o fato de que aquele beneficiário seria um segurado. Ele tinha direito à aposentadoria, portanto, ele pediu o BPC-Loas, mas, de acordo com a regra do melhor benefício, era preciso ter sido demonstrado para ele a possibilidade de se aposentar e, portanto, gerar uma pensão por morte para os dependentes. Mas isso não foi feito pelo INSS, logo os dependentes não podem pagar por isso, né? Então a gente tem que correr atrás desse prejuízo, literalmente correr atrás desse prejuízo e, através desse conhecimento, fazer com que o INSS fazer com que essa pensão por morte seja gerada e que os dependentes não paguem por um erro do INSS. Em contrapartida, a segunda hipótese da questão lá do beneficiário de BPC-Loas poder contribuir como segurado facultativo e, então, dar a possibilidade de gerar uma pensão por morte para os seus dependentes. Gente, essas foram as dicas que eu acho, assim, imprescindíveis da gente conhecer. Eu espero realmente que vocês tenham gostado bastante, que possa ser útil, tá? Eu vou estar aqui periodicamente trazendo várias dicas, pode deixar que eu vou trazer sempre voltado para a prática, que eu acho muito importante, e sempre batendo na tecla. Toda vez que vocês me verem, eu vou falar sobre a gente manter aí uma advocacia humanizada, tá bom? Foi um prazer estar aqui, participar com vocês desse vídeo e pode esperar que muitos outros virão, tá bom? Um beijo para vocês, gente. Até mais.